Bom, dando sequência aqui na parte de introdução ao software de programação aqui da linha XC, a gente tinha falado mais sobre o programa do CLP, né? No caso o XC Pro. Vamos falar um pouquinho do software da EHM. É só uma coisa, tá? Se eu tiver online, eu tinha falado no outro vídeo, a EHM ela não aparece aqui a tela de acesso, que é como download. Então, se eu for trabalhar com a EHM, eu tenho que fechar o programa do XC Pro, eu tenho que dar um jeitinho dele ficar offline. Normalmente, para não fechar, eu vou lá e derrubo a comunicação. Aqui, primeiro, como que a gente inicia? O software é o OP320, vamos fechar ele e fazer do zero. Então, uma vez que a gente instalou, ele é bem pequenininho, tá? Tem o passo a passo no manual também, como faz a instalação, acho que no manual da Calatec, mas não vou nem passar por isso, que é muito básico. Acho que para cá deve ter aqui, tá? Essa página aqui, deve falar alguma coisa aqui da instalação, não vou entrar nesse ponto não. Mas uma vez que a gente já instalou, ele vai abrir esse ícone. Certo? Aí executou. Tá, eu não tenho nada, então tem que começar um novo projeto. E eu vou escolher o modelo da EHM. Essa EHM aqui é uma OP330XP. Tanto que se você for baixar o programa OP320 Edit Tool, nem sempre aparece esse daqui, tá? Então tem que ser uma versão mais atual. Nesse caso, na que está lá na pasta, é a que eu estou usando, vai funcionar normalmente. Tá? Escolhi EHM, tem que escolher qual é o CLP que eu vou me conectar. Aqui, como ela está integrada, não precisa nem pensar muito, né? É o X da linha XC. Feito isso, ele abriu a telinha. É uma telinha muito simples, tá? Tudo é muito intuitivo. Aqui, por exemplo, se eu colocar aqui uma função de um botão, ele vai me abrir aqui o botão, aí eu posso aqui tirar a mãozinha se eu quiser, posso escolher qual que é a tecla de acesso. Que tecla é essa? Essas aqui, ó, tá vendo? Aqui eu escolho qual que é a tecla que eu vou usar para fazer a chamada. Posso escolher, vamos escolher aqui a tecla 1. Significa que quando apertar a tecla 1, ele vai executar a função que eu vou determinar aqui, ó. Set coil, que é o que eu quero que ele faça aqui. Aí eu vou colocar a memória aqui do endereçamento que eu pedi, vou colocar uma função M1, tá? E qual que vai ser a ação da tecla? Eu quero que ele reverte, ou seja, se tiver em 0 vai para 1, se tiver em 1 vai para 0. Fica tipo um flip-flop. Nesse caso aqui. Aqui eu posso colocar um texto, escrever aqui, ó, liga, por exemplo. E aqui eu posso colocar uma lâmpada para dizer se está ligado ou não. Aqui, certo? Que é o mesmo endereço aqui da tecla. Quando eu apertar aqui, ele vai ligar. Vamos fazer um teste para ver. Já que ele está ligado, aqui a gente vai fazer download. Eu vou passar direitinho sobre tudo isso, mas é só para mostrar aqui como é que ele vai fazer o download, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Aparece download aqui. Já acabou. Aí só apertar a função 1, deve apertar aparecer aqui. Tudo muito bem simples. Agora sim, vamos dar uma detalhada nas funções aqui. Então eu fiz um softwarezinho, tá? Que é pra gente não ficar vendo um por um, já fica mais mapeado, fica mais fácil a gente saber o que tem que olhar. Aqui eu coloquei duas telas, eu coloquei tudo que eu podia de função, por isso que tá meio espremido aqui, mas é pra gente poder explicar todo mundo. E coloquei aqui, também fiz um programazinho aqui pro CLP. Depois eu volto aqui no programa do CLP. Tá? Depois a gente volta aqui.
Vamos colocar ele online. Ó, na hora que eu fiquei online, a tela já saiu, ó. Vou passar ele para cá, aí a gente explicar a questão de RHM. Lembrando, toda vez que a gente faz download, ele vai ficar em stop. Aqui tem que colocar em run, para ele poder rodar. Aí ele já fica, tá vendo as memórias que eu postando, ele já está online. Por isso que eu falei que, nem se a gente não quiser que ele fique monitorando, a gente vem aqui e desliga. Se quiser que ele monitore, ele fica monitorando aqui. Mesma coisa aqui, se a gente quiser o data monitor visualizando. Esse data monitor tem duas opções aqui, tá? Tem a opção de free. Nesse free a gente determina que memória a gente quer colocar. Eu sempre uso no geral mesmo. Até porque eu posso determinar um monte de coisa aqui, eu prefiro o geral. Mas isso é opção minha. Tá? Agora, se eu não quiser que ele monitore, eu venho aqui. Ele fica em off. Certo? Só que a gente vai pegar e vai derrubar a conexão aqui de propósito. Para poder liberar a comunicação para a IHM. A IHM tem que aparecer aqui. Aí fiz aqui o programinha para a IHM. Deixa ela aqui de lado. Vamos ver as funções. Essa função a gente viu que era a função do botão. Tá? Essa aqui é a função de texto. Tem dois textos. Ó. Esse texto aqui é a mesma coisa que esse, só que esse aqui não aceita acento. Tá? Aqui eu coloquei uma tecla. Essa tecla é uma tecla de função, só que a função que eu coloquei aqui é jumper. Significa o seguinte, essa é uma tecla que vai fazer salto de uma tela para outra. Aqui, esse carinha aqui, é essa tecla aqui, ó. É a função de picture, para mim poder colocar um gráficozinho. Isso aqui tem que ser um gráfico bem pequenininho, um BMP, tá? Mas aqui a gente vem, escolhe um aqui, ó. Tô de passo, por exemplo. Vem e coloca ele aí, tá vendo? Se não quiser eu vou lá e deleto. Aqui é a lâmpada que a gente já viu, isso aqui é o texto. Isso aqui é um texto, é uma caixa de texto, tá? Com diversos textos que a gente coloca aqui. Então eu coloco, seleciono a variável e posso determinar aqui até, acho que não sei quantos são, 20 textos, não lembro quantos são, mas um bocado de texto aqui. Eu coloco aqui e vou endereçando conforme o valor que está aqui na minha memória D. Isso daqui é texto também. Isso daqui é um registro de entrada. Registro de entrada, como que ele é? Esse cara aqui, ó. Vamos colocar aqui. Esse aqui é um registro de entrada. Tem dois, vamos tirar um aí. Vou colocar de novo. Aqui. Certo? O que que ele faz? Esse daqui é para mim ler. Eu posso ler qualquer coisa. Posso ler uma memória D e posso ler também. Porque é CD, ED, o que são isso? Aqui, vamos ver aqui no programa do CLP. Quando a gente está falando por exemplo, contador, eu tenho aqui que o contato do contador, quando ele atingiu lá o valor de set point que a gente colocou, por exemplo, é o C0, se for o C0. Agora, o valor que tem dentro do registro é o CD0, entendeu? E assim para todo mundo. Vale a mesma coisa para os temporizadores. Tá? Aqui é o contato, aberto fechado, e aqui o registro é o TD. Vale aqui para praticamente tudo. Tá? Então, tudo que a gente estiver trabalhando nessa questão aqui, ó, vai ter sempre um referente aqui para memória, para memória interna. Na verdade, acho que é só o C e o D. Tem mais algum que eu tinha visto, mas não importa. Quem tem que saber é esse daqui, que a gente usa direto. Vou colocar aqui. Tá, a gente estava aqui. Então, assim, aí a gente coloca aqui, tá, o endereço dele, que então, vamos supor que seja D0. Se eu quiser que ele seja só display, é só deixar aí. Digo aqui se eu vou trabalhar com 4, 3, quantos números eu quero, tá? Aqui o tipo de variável, tá? Isso daqui se a gente estivesse trabalhando com outra coisa, se fosse memória de entrada. Porque aqui, se eu pegar essa mesma memória e clicar em set, ele não deixa de ser um display
e passa a ser um display de entrada numérico. Aí ele habilita aqui para mim, ó. Se eu quiser colocar limite, ele vai me permitir colocar limite máximo e limite mínimo. Digamos que eu quero que uma variável varie de 0 a 100. Então, se eu posso colocar de 0 a 100, eu coloco aqui. Tá? Limite mínimo. Se eu não quiser que eu não quiser que seja nada, é só display, só desmarcar aqui. Ele pode ser no modo normal ou pode ser no modo inverso. Tanto faz. Certo? Vamos deletar ele. Tá. Então, e aqui depois a gente volta. Isso aqui é o seguinte. Como atributos de tela. Toda vez que eu abro a tela, ele vai me colocar aqui. Que é atributo de tela? É o número da tela, essas coisas. Tá? Aqui eu tenho. Se eu quiser, eu posso copiar essa tela. Vamos supor, eu pego essa tela primeira aqui. Posso copiar aqui, ó. Quero copiar na tela 3. Ele abre um igualzinho. Aqui eu posso deletar a tela. Tá vendo aqui, ó? Abriu igualzinho, posso deletar. Que é questão de alarme. Isso a gente vai ver outra hora. Isso aqui é a configuração. Digamos que nem aqui. O que eu configurei? Eu configurei aqui, tá vendo que aqui a luz apagou, tá? É o screensaver, é essa lâmpada, ela apaga depois de alguns minutos se eu deixar isso marcado aqui, tá vendo? Certo? Se eu marco aqui em off, ele vai ligar. Se eu deixar desmarcado, ele não vai apagar nunca. Tá? Aqui, veja bem, eu posso fazer o endereçamento da tela pela EHM, pelas teclas de troca de tela, mas eu também posso fazer pelo CLP. Eu coloco, por exemplo, na memória D, eu coloquei D3 aqui. Se eu jogar 2 na memória D3, ele vai mudar automaticamente para a tela 2. Colocar 1 muda automaticamente para a tela 1. Só que ele faz isso em duas partes. Aqui é onde eu tenho controle. E aqui é onde a EHM manda para o CLP a informação qual é a tela atual. Digamos que eu faço uma função. Se eu estiver, quando eu sair da tela 3, eu quero que desabilite alguma coisa. É para isso que serve. Certo? Aqui então aqui a gente tem aqui o número da tela atual e o número da tela de... Aqui era o número da tela atual, que a gente apagou sem querer, depois eu volto. Aqui é o número da tela de entrada. Mas aqui a gente não salva e volta ali. Isso aqui é simplesmente, eu criei uma variável para me ler o contador, que era para mostrar aqui que no contador tem que colocar o CD. Aqui eu tenho a minha variável de string. O que eu tenho aqui? Ó? Essa aqui é a variável de string. Quem é essa variável de string? É esse cara aqui, ó. Porque a gente tinha visto? A gente tinha visto, esse aqui viu que é só o texto em inglês, viu esse daqui era para aquele texto, onde estava o texto ligado, desligado, tá vendo? Esse daqui é essa função, tá? Essa aqui é a função da lâmpada, tá aqui. Essa aqui é a função do gráfico não, da imagem. Aqui a gente está vendo aqui a caixa de entrada de variável só display. Aqui nós vamos ver na outra tela, que é o barcode. Aqui até a função do botão. Aqui é um gráfico pequeno. E aqui é a string. Por quê? Eu posso ter uma variável aqui que ela seja uma string. Então eu coloco aqui, ó. Coloco a variável. Coloquei que é uma só. Posso colocar 2, 3, 4, quando você quiser. Mas, quando a gente está trabalhando em string, a gente trabalha no formato ASCII. Então eu coloquei aqui, ó, um endereço para a gente ver. O endereço 20 como string e aqui do D20. Por quê? Porque A, quando a gente colocar lá em ASCII 2, é um caractere número 65. Para que serve isso? Digamos que você queira aí, por algum motivo, escrever um texto dentro da EHM, né? Mas só que você vai ter que endereçar isso dentro do CLP em ASCII. Mas tem função para ASCII aqui, se eu não me engano, dá para resolver isso. Conversor, né? Então é isso, para isso que serve. Aqui na tela 2. Na tela 2 a gente coloca aqui um barcode. Barcode é isso aqui, ó. Código. Tá? Aqui que a gente determinou para ele. Determinou que ele varia em D10. Coloquei uma faixa. Por quê? Porque quando ele coloca originalmente, ele vem aqui com as variáveis inteiras. Tá? Eu posso determinar se ele varia para cima e para baixo. Tá? Mas aqui a gente colocou o seguinte. Na nossa, vai variar de 0 a 100 só. Certo? Só em up. Em decimal, registro do seu D10. Aqui é um gráfico. Onde está o gráfico? É esse cara aqui. O que a gente determina no gráfico? Primeiro a origem da informação. De quanto que ele varia? Também isso aqui é igual ao barcode aqui, ó, varia de 0 a 100.
de quanto em quanto tempo eu quero fazer a leitura do valor que vai dar aqui. O que é esse gráfico? Nossa, eu coloquei a variável aqui D10. Quando passar um segundo, ele vai pegar e vai ver onde está o D10, qual é o valor que eu coloquei aqui em função do programinha. Ele vai ler. Passou mais um segundo, se ele estiver aqui, ele pega e traça para cá. Passou mais um segundo, se ele estiver aqui embaixo, desce aqui. Ele fica fazendo aqui, tá? Uma trend. Não tem muita resolução, mas dá para fazer alguma coisinha. E aqui a tela atual que eu fiz, que é para quando a gente mudar de tela, mostrar onde é que a gente estava. Eu vou fechar esse software porque a gente acabou mexendo e vou abrir ele de novo. Vamos sair daqui. Acho que aqui eu vou fechar tudo, né? Cadê o close? Pronto. Agora eu vou transferir para cá. A gente já transferiu o programa, então acho que vai funcionar. A gente vê tudo isso, vê todas essas questões que a gente falou. Como o CLP não está online, a gente consegue ver isso daqui. Então aqui a gente está variando aqui, ó, tá? o M0, e aqui a gente está lendo o M1. Por quê? Porque nessa tela aqui a gente colocou numa linha de controle que o M0 aciona o M1 e o X2 aciona o M1. Só por isso. Então vamos ver aqui primeiro se isso aqui funciona. Certo? Aí mudou o texto também. Por que mudou o texto? Isso. Porque aqui eu fiz uma transferência aqui, um move aqui, ó, que o desligado ele move 0 para o D14 e ligado ele move 1 para o D14. O D14 quem que é? O D14 é esse cara aqui. Cadê minha coisa aqui? Certo? Aqui ele está me dizendo que eu estou na tela 1, mas eu posso dizer para onde eu quero ir, certo? Vou dizer que eu quero ir para a tela 2. Então aqui para a gente navegar entre as variáveis de entrada, a gente usa a tecla 7. Vou fazer um teste aqui. Pode ver que ele fica varrendo. No caso aí eu vou dizer que eu quero ir para a tela 2. Então eu quero que digito 2, dou Enter. Ele está me dizendo aqui que a tela atual é a 2. O que ele está fazendo aqui? Já que a gente entrou no gráfico, eu peguei uma variável aqui, ó, e fico incrementando aqui de 10 em 10 milissegundos aqui até o número 100. Depois ele pega e reseta, ou seja, ele fica variando 10 de 0 a 100, 0 a 100. Fiz isso justamente para gerar uma linha de gráfico que ficasse variando. Então ele fica vendo aqui, o barcode está lendo esse cara e aqui a trend também está lendo. Daqui eu estou dizendo que eu estou na tela 2, aqui eu teclo voltar, quando voltar a tela atual vai ser a 1 de novo. Aqui eu tenho um contador, ele está lendo um contador, e aqui é string. O que funciona em string? Lembra que eu falei que aqui ele vai aparecer um caractere, certo? Então uma letra. Então o A em ASCII 2 equivale ao número 65, se eu não me engano. Eu coloquei o 65, aí ele apareceu o A. Certo? Então assim, não tem muito recurso, mas dá para fazer bastante coisinha. Você vê, a gente consegue endereçar as telas pelo CLP, consegue fazer uma leitura, consegue colocar uma imagem pequenininha, consegue criar um texto dinâmico, tem as trocas de tela, tá? E ainda tem na tela 2, para ir para o gráfico dessa maneira, F1. E ainda tem umas funções aqui que daria para fazer
mostrar algum recurso aqui dentro do projeto para o cliente. Aqui, agora eu vou colocar esse cara online, que daí a gente termina o vídeo, ó. Mas aí lá vai cair, tá? Vou até mostrar aqui. Acho que não dá para mostrar. Na hora que eu colocar aqui online, já caiu. Felizmente é assim, não dá para usar os dois ao mesmo tempo. Ia ser muito legal. Como não dá a gente mostrar um e só depois mostra o outro. Aqui, ó, para mostrar que eu tenho um ladder aqui. Se eu quiser incluir um comentário, acho que eu falei isso no outro, é só eu digitar direto. Mas assim, eu digito muito aqui e ele faz a conversão direta aqui, tá? Ele diz aqui que tem uma tecla de conversão, mas assim, a partir do momento que você colocou qualquer coisa aqui, ele já aparece. Se eu quiser que eu colocar o comentário de caractere, tá aqui, acho que falou no primeiro vídeo, né? Então, aqui a gente tem alguns comandos especiais, a gente tem aqui também, ó, uma lista uma relação das listas das instruções, das listas de instruções. O que ele faz aqui? Vamos por aqui, eu dou um ink, um the ink. Ele me dá a variável e quais são ele me dá aqui a função e quais são as variáveis que tem que entrar. Porque aqui é algo meio complexo mesmo, vamos supor. Se eu coloco complexo, não saber, né? É muito simples, sabendo é muito fácil, tá? Vamos supor, eu coloco um LDM0. Beleza. Aí eu quero colocar aqui um contador, tá? Um C. Tá? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho que colocar o número do contador, certo? E tem que colocar as variáveis também desse contador, tá? Constante. Entendeu? Então aqui, ó, já não sei nem porque ele colocou. Isso aqui é do outra coisa. Então eu tenho que saber como é que eu vou endereçar essas variáveis. Por isso que a gente precisa daquela tabelinha que eu falei aqui no manual. Aqui onde eu tenho a lista de funções, né? Onde eu vou dizer, aqui ele tem operando, nesse FRQM ele tem o S1, D-, vamos abrir mais aqui. S1, D-, S2, S3. Ele me dá aqui o que é cada um exemplo de como eu coloco. Essa função não sei nem o que é, até mais comum lá para cima. Conversão de BCD, certo? Ele diz aqui que a função é BCD, a origem é a entrada. Então a gente precisa saber dessas coisas, que é para poder fazer a entrada correta da instrução. Tá ok? Então tá, eu acho que é só isso aí. Obrigado.